Capítulo 118 Montani. Eu, Kyoran. No almoço eu e Ina dividimos a mesma mesa. Depois do que houve eu achei que ela fosse ficar um pouco estranha comigo. Na verdade, ela havia ficado muito mais à vontade. Ela mesma tomava e iniciava de segurar minha mão ou coisa assim básica. Isso tem que parecer sério, não é? Perguntou ela ao me ver a encarando depois de segurar minha mão. Claro que sim, disse e sorri apertando a mão dela de volta sobre vários olhares curiosos da cantina. Posso pegar alguns livros e a gente ler no seu quarto, ou o contrário, os outros vão pensar que nós estamos fazendo, disse ela, mesmo que fosse uma farsa, ficou corada. Mulheres definitivamente ficam fofas quando coram. Essa tarde eu tenho um compromisso, ou pelo menos acho que tenho, disse e olhei em volta. Os irmãos tinham se reunido há pouco tempo para almoçar e me olhavam de vez em quando de uma outra mesa. O que vai fazer? Visitar o ninho? Perguntou ela. Eu me senti aliviado de não estar mais enganando Ina. Agora com ela por dentro da situação e cooperando tudo ficava muito mais simples. Eu não gosto de ficar mentindo. Vou dar uma volta com meus protetores, eu acho, disse a olhando. Ela sorriu satisfeita. Isso parece bom, se quiser vou com você, são eles que ficam de olho se nós estamos mesmo juntos, certo? Perguntou Ina. Isso faria sentido se eu não tivesse estragado tudo contando a verdade a Rania. Eu não sentia nada por Rania, naquele momento fui tomado por um súbito desejo de dizer aquilo. Não precisa se preocupar, use esse tempo com alguma atividade que você queira fazer, disse apertando a mão dela. Eu não tenho nada melhor do que ajudar você nisso, Kyoran, não me importo de ir, disse ela de volta. Eu preciso de um tempo com os irmãos a sós, preciso ganhar mais confiança deles, expliquei. Ina sorriu e deixou esse assunto de lado. Quando já estava me retirando da cantina, os irmãos me cercaram. Nós podemos ir agora se você estiver pronto, Rania foi a primeira a dizer. Ela já não estava tão envergonhada quanto de manhã. Está ótimo, eu nunca saí muito desse castelo além de ir ao ninho, respondi. Então vamos, a carruagem já está nos aguardando lá fora, disse Roni mantendo um ar sério como a irmã. Seguimos para fora e no caminho avistei Estela conversando com seus homens. Todos eles mantinham suas cabeças baixas enquanto a escutavam. Era cerca de 70 titãs, todos em fila em uma postura adequada. Aqueles outros dois que geralmente a seguiam estavam de braços cruzados, cada um de um lado dela. Eu julguei que ela não fosse me ver por estar de costas. Não esperava que ela fosse se virar bem na hora. Mesmo de longe eu vi o seu sorriso enquanto me via saindo com os seus irmãos, Rania e Roni. Olharam curiosos na direção dela. Kyoran? Perguntou Roni. Só estava olhando as tropas de Estela, mente voltando a olhar para frente. Aquele sorriso de Estela estava me dando calafrios, porque eu não sabia o que ela tinha sobre mim e o que ela queria negociar. Entramos na carruagem de padrões normais, sendo guiada por duas panteras. Havia bastante espaço para 3 e essa era diferente das outras, não tinham assentos, tinham grandes almofadas. Então nos sentamos todos juntos de costas do mesmo lado da carruagem com as almofadas embaixo da bunda. Rania ficou de um lado e Roni do outro. Levaremos 3 horas e pouco de viagem, então dará tempo de contar nossa história a você, explicou Rania. Ela estava perto demais, suas coxas às vezes se encostavam em mim e isso estava me preocupando. Porque meu libido sobre ela ia e vinha. Eu estava agradecido do irmão dela estar do lado. Que tal você começar, Roni? Você não está falando muito, observou Rania. Tanto faz, disse Roni.
No começo vocês disseram que eram em 4 irmãos, o mais velho morreu e o outro? Perguntei. Lucas e Lara, disse Rania, se antecipando antes que o irmão pudesse me explicar. Então ele a olhou de lado, estendendo o pescoço. Depois reclama porque eu não falo muito, disse Roni sério. Desculpa, irmão, é que quando ele fala eu não consigo me conter, disse Rania, e não só ela como eu ficamos vermelhos. Se vocês quiserem fingir que não estou aqui, fiquem à vontade. Agora começa a fazer sentido porque você nunca se interessou por outro homem, irmã. Me pergunto se essa viagem é mesmo para relembrarmos o passado, disse o irmão em um tom provocativo. A mão de Rania cruzou por mim e foi na cabeça do irmão. Ela apertou os cabelos do mesmo e começou a balançar a cabeça. Você para de ser idiota. Dante já tem Ina. Ela dizia enquanto o balançava. Como se um titã fosse ter apenas uma mulher, comentou Roni rindo, e já começou a gemer, porque Rania parecia estar tentando arrancar seus cabelos. Ele tentava se soltar das mãos da irmã e não conseguia. Eu fiquei no meio daquilo e, em vez de me sentir envergonhado, acabei foi rindo com os dois. Tenho inveja de vocês, se dão tão bem, comentei. Eles sorriram e voltaram aos seus lugares, se acalmando. Isso me fez se lembrar de Anita. Você nunca encontrou sua irmã, é uma pena, comentou Roni. Eu não me lembro dessa irmã que perdi nesse mundo, me lembro da minha do outro, que é uma humana normal. O nome dela é Anita. Ver vocês dois juntos me fez lembrar dela, comentei. E como ela é? Perguntou Rania curiosa. Bem chata, disse e ri. Ah, nisso pensamos igual, que Oran, disse Roni, confirmando com a cabeça, e já começou a gemer de novo porque novamente a irmã dele estava com a mão direita em sua cabeça. Ai! Reclamei porque Rania me beliscou na coxa com a outra mão. E isso é por você chamar sua irmã de chata, disse ela, corando o rosto, e soltou o irmão quando a olhei de lado. Essa carruagem tinha os lados fechados com tábuas e panos e o fundo aberto, então todos os caminhos passados podiam serem vistos pelo fundo. Roni era o que estava mais perto da saída. Às vezes ficávamos em silêncio apenas olhando. Nem de longe esses irmãos eram como os iluminados, por mais rígidos que eles fossem com Arzachel. Comigo eles não eram. Eu me sentia familiarizado com eles mesmo em pouco tempo de conhecimento. Nosso irmão Lucas nunca concordou com os métodos dos titãs. Os titãs costumavam batalhar em nossas cidades nos protegendo e acabavam destruindo muitas casas, mesmo tendo o poder de evitar a maior parte dos danos colaterais, comentou Roni, começando a contar a história, e eu senti que Lucas tinha o mesmo ponto de vista do meu. Nossa cidade não era rica, não tínhamos dinheiro para comprar o manto dos deuses, então, constantemente virávamos alvos de criaturas. Graças às nossas benções, nós conseguíamos proteger as cidades mesmo sem sermos titãs. Os ataques não costumavam serem tão pesados. Tínhamos também a ajuda dos guerreiros, pessoas normais com armaduras. Nosso povo não tinha medo dos tenebres. Portanto, eu, Lucas e Rania éramos bem tratados e protegidos. Disso eu não tenho do que reclamar, comentou Roni. Então vocês eram fortes mesmo sendo humanos? Podemos dizer que sim, mas um abençoado jamais será tão forte quanto um titã, explicou ele. Nosso irmão Lucas era muito poderoso. Se ele se tornasse um titã, ele com certeza teria ficado mais forte que nós, porém, ele odiava os titãs, comentou Rania. E a outra irmã? Lara não é? Perguntei. Estamos te levando para conhecer ela. Tenho certeza que ela ficará feliz em rever você, disse Rania. Então ela sobreviveu? Perguntei surpreso.
Sim, e viveu a vida como ela quis graças a você, disse Roni. Eles me explicaram que a cidade deles reside em volta de uma imensa montanha que a divide em duas partes. Quando eles foram atacados pelos monstros de pedras, o irmão conseguiu atrair a maior parte desses monstros para o outro lado. As pessoas tiveram tempo de se esconder e os dois, Rania e Roni, ficaram pelo lado de fora para garantir a proteção dos demais e para que os monstros não destruíssem o globo de metal protetor. É onde as pessoas entram para se esconder, é outra coisa construída pelos anões do aço. Você chegou pelo nosso lado, em poucos segundos eliminou todos os monstros. Você não sabia que do outro lado a situação estava pior e quando pedimos que você ajudasse já era tarde demais, explicou Roni. Estávamos acuados dentro da nossa própria muralha, havíamos conseguido atrair os monstros para longe do globo e iríamos morrer, já estávamos prontos para isso. Naquele momento você mudou nosso destino, disse Roni. Depois de tudo viramos titãs e visitamos o castelo de Aya uma vez. Você era general como de costume e nos apresentou tudo, disse que nós íamos ser muito poderosos um dia, disse Rania. Vocês nunca me culparam por não ter salvado seu outro irmão? Perguntei. Por que o culparíamos? Você não sabia, quando contamos na hora você ainda fez tudo o que pôde, não foi culpa sua, disse Roni, e Rania concordou com é verdade. Atualmente a cidade de vocês é segura? Perguntei. Aziel é um rei de palavra, ele teve interesse por nós e desde então, mantimo fornecimento gratuito de manto dos deuses para a cidade. Ela nunca mais sofreu nenhum ataque dos monstros desde que começamos o treinamento sobre a proteção dele, disse Roni. Por um lado, pelo menos o rei fazia algo de bom. Durante a viagem acabei dando um cochilo depois de me deitar com a cabeça no travesseiro, o tremular da carruagem me dava sono. Quando acordei senti um cheiro gostoso de shampoo, os cabelos de Rania estavam espalhados por cima de mim, ela havia dormido com a cabeça em meu peito. De lado deitado olhei para o irmão que me viu e sorriu. Acho que nem eu e nem ela dormimos bem nesse trabalho, disse ele. A carroça ainda continuava andando. Roni não ligava se a irmã dele estava me dando mole ou se jogando em cima de mim. Você não se incomoda com isso? Perguntei. Olhando ele, mesmo incondicionalmente, eu levantei a mão esquerda e comecei a passar os dedos sobre os lindos cabelos dela próximo à face. Era mais uma forma de carinho do que de maldade. Rania estava dormindo, sua respiração e seu tremular suave indicavam isso. Kyoran, você está no corpo do único cara com quem minha irmã já teve alguma coisa. Também devemos muito a você, então não me importo. Se quiser ter algo com ela, vá em frente, não vou espalhar isso e tenho certeza que ela também não, disse ele sério em um tom baixo para não acordá-la. Essa não é minha intenção, como ela já teve alguma coisa comigo. O que quer dizer com isso? Perguntei chocado. Lembra da visita que nós fizemos e você nos apresentou o castelo? Foi naquele dia, minha irmã sempre foi afim de você e na primeira chance que ficou sozinho com ela, você a arrastou para uma sala e passou um bom tempo sozinho com ela, mesmo naquele tempo tendo Aya, disse ele e fiquei quase congelado. Inacreditável, respondi. Se o rei tivesse descoberto isso, as coisas não teriam ficado muito boas para ninguém, por isso nunca contamos, disse ele sério. O que eu cheguei a fazer? Não sei os detalhes, pergunte a ela se quiser, mas vocês ficaram com as roupas bem bagunçadas depois que eu voltei, disse ele sorrindo. Essa é a razão se sua irmã ter algum afeto amoroso por mim.
Não, Kyoran, não entenda mal, minha irmã sempre foi louca por você desde que você nos salvou. Quando viemos ao castelo você notou e aproveitou, respondeu ele e sorriu, como se aquilo fosse engraçado. Eu já tinha ouvido muitas historias de mim do passado, mas que eu era claramente um patife foi a primeira vez, respondi meio desanimado. Não, eu não estava me culpando, é só que às vezes eu acho que essas vozes possam até mesmo ser desejo do outro. Ele passou a vida segurando desejo pelas mulheres, ao que eu entendi. Agora que não haveria problemas, ele deveria sair querendo pegar geral. Arzachel me contou mais sobre mim, de como meu antigo eu havia matado uma mulher queimada durante o ato. Aquela coitada, foi a vida trocada pela de Lilith, não uma maldição como ele sempre acreditou. Estamos chegando, já estou vendo a montanha, disse o homem que guiava a carruagem por trás das cortinas. Ele falou um pouco mais alto, o que fez Rania se despertar. Ela levantou o rosto sonolenta do meu peito e me olhou um pouco confusa. Minha mão ainda estava do lado da cabeça dela. Desculpe, disse ela terminando de despertar, ajeitou os cabelos e sentou-se de volta no lugar sem a almofada. Como eu fiquei olhando ela de lado, ela ficou corada, pegou a almofada e a depositou no próprio colo e ficou batendo com as mãos para disfarçar. Eu fiquei pensando no que Dante havia feito com ela. Será que ele tinha traído Aya? Obviamente tinha, Roni não inventaria aquela história à toa. Chegamos, Roni mandou o senhor da carruagem nos esperar como combinado e o explicou que passaria cerca de 1 hora na cidade. O homem prontamente concordou sem relutância. Depois começamos a descer por uma trilha um pouco complicada de areia e rochas. Havia algumas árvores em volta e pequenas moitas. Eu já podia ver o início de uma cidade cercando uma montanha como eles haviam descrito. Por sorte a montanha não era decaída, ela era firme e concreta, de modo que não parecia causar qualquer perigo à cidade abaixo. Ainda assim, fiquei imaginando que aquele povo tinha muita coragem para viverem por baixo daquela coisa enorme. De forma nenhuma, essa montanha não é tão ruim. Em dias quentes ela nos protegia da maior parte do sol, explicou Roni quando perguntei se eles não achavam perigoso aquela coisa. Ele também me disse que o nome da cidade era Montani. Andamos mais um pouco e agora eu já podia ver o portão principal de entrada do nosso lado direito. Todas as paredes imensas cercavam a cidade onde nossos olhos podiam ver. O resto da cidade sumia atrás da montanha. Quando você chegou, você surgiu por aquela parte. Roni havia parado e feito todos nós parar. Ele apontava para uma parte da muralha visível próxima ao portão. Estávamos acuados desse lado da muralha, não para escalar por conta dos vários espinhos da parte da cima. Os monstros nos pegariam. Então você chegou e os destruiu, explicou ele. Lucas parecia ser o tipo de homem justo. Sinto muito não ter podido salvar ele, respondi mesmo assim. Sim, ele era mesmo, respondeu Roni sorrindo. Ele era o tipo de cara que inspirava a todos com sua força e coragem. Se tivesse vivo hoje ele com certeza mudaria parte desse mundo, disse Roni esperançoso. Eu fiquei em silêncio achando injusto a morte de pessoas assim e pensei comigo mesmo que se houvesse uma nova chance, eu faria tudo diferente. Meu pensamento foi quebrado por um barulho nas moitas e uma pequena bola branca cruzou a distância correndo, saindo da moita e se juntando a nós. Eu fiquei surpreso em ver o coelho parado aos nossos pés olhando para trás. Ele parecia agitado e com medo de alguma coisa. É só um coelho, disse Roni, que tinha feito um grande martelo azul surgir em suas mãos e desfez em seguida. Minha cabeça começou a latejar e eu acabei caindo de joelhos no chão.
pude ouvir eles perguntarem e chamarem por meu nome várias vezes antes de cair nos braços de Rania desmaiando.